A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com 291 na harpa. Vou cantar na língua que o Senhor me deu para louvar também. Glória a Deus, o nome dele. Deus abençoe você e a sua família. Vamos louvar juntos? Sur le mont du Calvaire, il était une croix de Jésus, son fruiton qui douleur. Oui, c'est là qu'il mourut
de um assunto que os pastores ultimamente, ou desde quando eu não sei, estão omissos, né? Violência doméstica. Nós vemos o escândalo que está aí no mundo gospel. E até na noiva do Cordeiro, que é a igreja verdadeira. Nós não somos o mundo gospel. Nós somos a noiva do Cordeiro. Oh, aleluia. E nós não podemos ser omissos com esse assunto, porque tem muita gente sofrendo nessa terra de meu Deus. Na ignorância, aconselhado por pastores omissos, que não se importam com a dor das suas ovelhas ou do seu próximo. Amados, como que uma mulher pode estar na igreja, não é? Está na igreja servindo ao Senhor e é agredida, é abusada todo dia com palavras infames, é agredida fisicamente e verbalmente, vive com seu psicológico abalado, vai para a igreja a pulso porque quer servir a Deus, vai para a igreja a pulso, com vergonha da irmandade, porque seu olho está roxo, tem marca pelo corpo. Eu conheci. Todos vocês sabem a igreja que eu congregava, não preciso dizer o nome. Eu conheci muitas. Conheci uma que precisava dormir de casa em casa. E o marido caçava ela na casa dos irmãos como se caça um animal. Outra pregava na igreja, era pregadora, quando chegava em casa, apanhava de fio de cobre. Eu vi com meus olhos a marca, ou as marcas. E o dirigente dela só dizia: irmã, vai orar. Irmã, vai orar, vai jejuar. A pobre irmã já estava com o estômago que não aguentava mais tanto jejuar. Pelo sujeito. Irmã, vai orar, confia em Deus. Olha, mas se nós servimos a Deus, como não confiamos? Confia, eu mesma recebi essas palavras. Quando eu falava do meu problema, das agressões que eu sofria na minha casa. E os pastores, dirigentes de obra, só diziam: vai orar. Vai para o monte. Vai para a madrugada, joelho no chão. E quando Deus diz isso, ou usa alguém para falar isso, não vou nem dizer que é Deus, ou alguém chega, algum pastor, algum dirigente, para aconselhar com essas palavras, e não se propõe a orar também. Como é que fica? Por que eles não vão orar com essa irmãzinha ferida? Porque eles não sobem um monte com ela, já que não tem coragem de ir para a casa dela e enfrentar facão, como eu enfrentei. E ninguém nunca veio orar na minha casa por mim. Oh, glória a Deus. Eu era imatura ainda, estava caminhando, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que não é desta maneira que Deus quer. Viu, pastores omissos? Vocês são omissos. Por que vocês não vão orar com essa irmãzinha lá na casa dela e enfrentar o que elas enfrentam? Amadas e amados, que tem homem que apanha também. Tem homens que apanham com si também. Mas para eles é muito difícil chegar na igreja e dizer que apanha da mulher. Eu conheci. Nessa igreja que eu congregava, de onde eu saí, quando o Senhor mandou fundar o ministério,
Mas hoje, graças a Deus, Deus me deu maturidade, eu sou madura na fé. Eu quero ver qual é o pastor que me convence a aconselhar uma ovelha ao contrário deles. Quer dizer, igual a eles, porque eu aconselho o contrário. Você está orando, amada, está jejuando, amados, e não está vendo Deus pôr a mão, igual eu conheci essa irmã, que chegava com o olho esbrumelhado, olho roxo, orava, estava mais de 10 anos, quase 15 anos apanhando do seu marido. Glória a Deus. Vocês no outro vídeo acharam ruim o microfone, eu vou tirar o microfone, tá bom? É porque aqui aparece vendedor, aparece cachorro latindo, aparece tantas coisas e o som fica péssimo, mas eu vou tirar o microfone. E então, meus amados irmãos, só era o que eu ouvia falar: vai orar, confia em Deus, Deus vai fazer a obra. Nisso a irmã, quase 15 anos apanhando, chegava com o olho roxo para conversar com os pastores e eles davam no pé. O culto acabava, eles saíam doidos para não ouvir a pobrezinha. Eu ficava indignada, eu dizia, isso não pode ser assim. Olha essa mulher que morreu na Bahia, que o marido assassinou com outros compassos. Quantas chances essa mulher teve de se apartar desse homem violento? Glória a Deus. Será que Deus quer uma serva ou um servo dele diante de uma pessoa mais sanguinária, apanhando todo dia? Eu vi pastor dizer, eu vi profetas me dizer, é tu que vai salvar aquela vida. Eu ouvi, mas eu era imatura, eu achava que aquilo era verdade, eu era inocente. É tu que vai salvar. Mas quem salvou não foi Cristo na cruz, não foi Jesus que pagou o preço, meus amados irmãos e irmãs. Glória a Deus. Não foi Jesus que derramou o seu sangue no Calvário, queridos, para salvar todo ser humano nessa terra? Não é a esposa, não é o esposo que salva. Vamos ler na palavra, 1 Coríntios 7, o que diz? 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabeis, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. E é alguém chamado estando incircunciso? Fique incircunciso. É alguém chamado estando incircunciso? Não se circunde. Não circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E ainda pode ser livre? Aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço. Não vos façais servos de homens. Aí eles interpretam essa passagem como fosse chamada apanhando do marido, irmã. Fica apanhando? Fosse chamado, irmão, apanhando da esposa, levando o cabo de vassoura na cabeça, como eu vi. Não é? Vi esposa dessa igreja que eu congregava com a faca na mão no meio da rua, correndo atrás do esposo.
Oh, Jesus. Mas graças a Deus, Deus tirou minha cegueira. Lá em 1 Pedro capítulo 3, diz que pelo porte das suas mulheres, alguns maridos serão salvos sem palavras. Se Deus não admite nem palavras, que se fale do evangelho para alguns, mas só pelo testemunho das esposas, das suas atitudes em Cristo Jesus, eles serão ganhos. Se Deus não admite, às vezes, que a esposa pregue para o esposo, ganhar ele sem palavra, está lá escrito, ele vai permitir violência? Me responda. Ele vai permitir violência? Então, o que eles interpretam aqui é, fosse chamado apanhando, fique apanhando? Porque a palavra diz, é alguém chamado estando circunciso, fique estando circuncidado. Fique circuncidado. É alguém chamado incircuncidado, não se circuncide. Glória a Deus. A pronúncia está aqui na minha Bíblia assim. Você que tem outra pronúncia. Não é isto que o Senhor está dizendo. Aqui, no verso, glória a Deus, 23. Foste comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. A esposa não é serva do esposo. E hoje em dia, o mercado de trabalho está tão vasto. Essa mulher que morreu na Bahia, e ela pertencia ao mundo gospel. Porque se ela pertencesse à noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira, ela não estava morta. Com conhecimento e maturidade o suficiente para deixar esse homem e pedir medidas cautelares na lei, porque Romanos 13 diz que a lei é para o rebelde. Se ela havia rebeldia no esposo, porque ela não pediu medida protetiva, ela não trabalhava. Glória a Deus. Não participava de eventos. Ou, glória, algum auxílio ela recebia. Porque antigamente as mulheres apanhavam, não vinha a público, eu tinha vergonha. Porque elas eram sujeitas, elas eram sujeitas em tudo aos maridos, porque os mercados de trabalho eram poucos. Não tinha tanta creches como tem hoje. Os pais eram muito conservadores. Eu lembro da minha época. Diziam, quem pariu Mateus que balance, não tomava conta das crianças, dos netos. Igual hoje tem vós e avós carinhosos, que ainda ficam com os netos para as esposas trabalharem e os esposos. Antigamente, nos anos 70, na minha adolescência, meu Deus, as mulheres sofriam demais, porque o mercado de trabalho não lhes dava chance. Mas hoje é ridículo essa situação. Pois aqui, pastores omissos, a pastora Nadir, a bispa Nadir, é que eu ainda não me acostumei com o nome. A bispa Nadir aqui não é omissa, não. Viu? Se o teu pastor irmã que apanha, que é abusada, te diz para orar, chame ele para orar de madrugada com você. Para ver se ele vai. Ou que fala que você vai salvar através de você, que foi o que eu ouvi quando eu sofria violência na minha casa. Tu que vai orar e aquele homem vai ser salvo. Você diga na cara desse pastor, foi Jesus que derramou sangue por esse homem. Ele que vai ser salvo bem longe de mim, a uns 300 quilômetros de distância. Porque é Jesus que tem salvação para dar a ele, não sou eu não. Viu? Vamos compreender as escrituras. Aí você vai lá, em 1 Coríntios, nesse mesmo livro 13, diz,
O amor é sofredor, paciente, tudo sofre, tudo padece, tudo crê e tudo suporta. No concernente ao servir a Cristo. Não no concernente à violência doméstica. Quem ama não mata, quem ama não fere o seu próximo, muito menos a sua esposa ou seu esposo. Que amor é esse que soca os olhos da esposa, até quase sair para fora, igual eu acompanhei um caso de uma pessoa dessa igreja que eu congregava. E a conversa sempre era a mesma: vai orar, vai jejuar pro teu esposo. Não te aparte dele, eu digo, te aparte. Se ele deixa o seu olho esbrugalhado de rosto, te aparte. Você não tem salvação para dar para ele. Ele quer destruir sua vida com Deus, não quer progredir com Deus, não quer que você cresça nem progrida com Deus. A salvação é individual. Glória a Deus. Pode apartar-se sim, porque Deus não chamou ninguém, nem serva, nem servo, para viver debaixo de pau, de cacetada de dia e de noite. Não. Aqui está dizendo que Deus não chamou ninguém para a servidão. Está no verso 15, nós lemos na parte B do versículo. A irmã ou irmão não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Alguém pode dizer, mas essas irmãs então eram rebeldes. Essas irmãs eram rebeldes, pecadoras. Por isso que Deus permitiu o esposo bater. Não, esse pensamento está totalmente fora da palavra de Deus. Isso é um pensamento diabólico. As que eu conhecia eram pregadoras. Orava pelas divinas revelações do Espírito Santo. Falavam em línguas. Oh, glória. Ministravam a palavras tremendamente. Glória a Deus. Muitas vezes chegavam na igreja de olho roxo, com marca de fio de cobre nas pernas, para pregar a palavra de Deus. As que eu conheci, nenhuma era rebelde. Para Deus permitir, Deus jamais usaria o esposo para puni-las. Isso é um pensamento diabólico. Deus não vai pegar uma instituição que ele criou, que é o casamento, para deixar alguém violento nessa instituição e maltratar a outro. O Senhor diz em Efésios 5:22 que quem ama não maltrata a sua própria carne. Está lá escrito, Efésios 5:22. Mas trata bem sua própria carne, porque agora é uma só carne, o esposo e a esposa. Como Deus usaria a esposa para punir o esposo, ou o esposo para provar a esposa debaixo de cacete? Que pensamento é esse? E os pastores que só pregam pelo din-din, né? Pelo cash, pelos dólares, o euro, estão nem aí com a dor do próximo. Esses pastores que pregam por dinheiro, eles pregam pelo status, a fama que o evangelho pode lhe dar. Eles não estão se importando com a dor do próximo e nem chamam as ovelhas para irem aos gabinetes pastorais. Duvido que a igreja, com a ovelha dessa igreja que eu congreguei, tivesse acesso. Que eu congreguei, eu posso dizer. Vocês conhecem o nome e sabem de que igreja eu estou falando. Nenhuma daquelas ovelhas tinha acesso aos que se diziam grandes lá dentro. Nenhum daqueles irmãos ou irmã tinham acesso aos gabinetes pastorais. Eram os dirigentes locais ou fiscais de campo, como eles chamavam, na minha época, que ia lá dizer para a ovelha do olho roxo, vai orar,
Não foi assim que a esposa de um deles? Por isso que ela foi no programa do Ratinho, que ela ficou revoltada. Foi aí no programa de televisão para denunciar, porque ele só falava, vai orar. Vai orar. E a mulher sendo agredida verbalmente. Olha o escândalo que veio para essa igreja. Esse escândalo veio por omissão dos pastores. Aqui nessa igreja, onde nós ministramos a palavra de Deus, não tem omissão, não. A gente vai em cima do problema e aconselha a ovelha até ser dia perfeito. E oramos e jejuamos por ela. Glória a Deus. E todas têm o problema resolvido. Porque ou o camarada se converte, ou Deus põe ele no lugar adequado. Viu? Nós não era o contrário, não. É o conselho dentro da Bíblia, dentro da palavra. O Senhor fala das mulheres que ele não aceita nem que fale. Que ganhe os seus maridos sem palavra. Glória a Deus. Mas se o sujeito é violento e sanguinário, ele está enquadrado em Romanos 13. Ele está enquadrado e você ora enquadrando ele em Romanos 13. A lei é para o rebelde e a espada não vem de balde nas costas do rebelde. E agora vocês que falam no YouTube que eu tenho espírito de loucura, onde é que está a loucura aqui? Pode me apontar? Eu queria ver onde está esse demônio bem na minha frente. Porque ele não aparece para mim. Alguns aí no YouTube, até mulheres de Deus, que a gente tem maior consideração por elas, dizendo que estão vendo um espírito de loucura em mim, só eu que não vejo esse diabo. Ah, como eu queria que ele aparecesse agora aqui. Para ele ficar só os caquinhos banguelados, debaixo dos pés do arcanjo Miguel, meu amigo, que anda comigo, e que eu só vejo a espada dele para lá e para cá, e os demônios virando caco. O diabo ia tomar uma sopa de demônio, despedaçado nos seus caldeirões, lá no inferno. Já disseram que viram cobra, serpente, o diabo vai tomar sopa de cobra do inferno se vier me atentar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E se para dizer a verdade é tá doido, eu quero ficar. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Te liberta, mulher de Deus. Não aceite chegar na igreja para louvar o teu Deus de olho roxo. Não aceite o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ser espancado por homens maus e sanguinários. Que não quer Deus, não quer que você vá para o céu. O Senhor disse, o próprio Jesus disse, que quem abandonar a esposa por amor de mim, ou até mesmo filho, tem essa vida 100 vezes mais e na outra vida eterna. Se largar casa, carro, tudo que tiver. Jesus diz isso no Evangelho. Glória a Deus. Eu não abri o versículo, porque não é preciso. Vocês achem aí e coloquem no comentário. Coloca nos comentários onde Jesus disse isso. Quem amar o seu filho, ou sua esposa, ou seu esposo, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Glória a Deus. Você apanha se você quiser. Alguém só pode bater em você se você permitir. Glória a Deus, aleluia. Não me venha com essa história que te bateram numa face da outra, que nós sabemos que a interpretação é muito diferente. Glória a Deus. É os ferimentos causados por amor do Evangelho. Não por alguém querer me fazer saco de pancada. Você aceitaria alguém na tua cara de dia e de noite, na esquerda e na direita?
fazendo você de saco de pancada? Me digam aí nos comentários, vocês aceitariam? E vocês que dizem que eu tenho espírito de loucura, vocês aceitariam todo dia alguém bater na face de vocês e vocês dar outra face? É isso que eles interpretam? Que eles ensinam? Glória a Deus. Aguardem que eu vou fazer o vídeo do segundo casamento. Muitos aí vão dizer mesmo que eu tô doida. Muitos aí vão dizer que eu sou falsa profeta. Mas eu não ligo. Porque eu sei de onde veio a mensagem. De Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando foi para me escrever o RI, que é o regulamento interno da igreja. Eu sei o que Deus me falou sobre casamento. E não tem pastor nessa terra. Pode ter faculdade de teologia, diabologia, escatologia, angiologia, outras dias qualquer. Duvido eles me convencerem. Glória a Deus. Do que eles pregam na igreja deles sobre violência doméstica e o segundo casamento. Porque eu sei da onde veio a minha fonte instrutora que me instruiu-me. Eu sei a fonte onde eu fui instruída. Tem gente aí no YouTube que quer até me instruir a me vestir. Eu sei o que eu ouvi do meu Deus. Como eu deveria andar vestida sendo uma pastora dele na época que eu fui ungida. Eu não preciso de outra fonte que me diga como eu devo me vestir, porque eu sei de onde eu ouvi e fui instruída, de onde veio. Eu sei o que eu vi e ouvi na eternidade sobre o evangelho genuíno do Senhor e sua santidade. Eu vi lá na eternidade. Eu não estou aqui pregando nada que outro pastor me disse, ou que Davi Miranda disse, ou que Assembleano disse. Eu prego o que eu ouvi do meu rei. Ele me disse, tua manga é aqui, da tua veste. Daqui para baixo. O comprimento fica a tua escolha. Mas tua manga é aqui. A manga de serva minha é aqui. Eu ouvi da boca de Cristo. Glória a Deus. Ouvi da boca do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eu quero ver qual é o pastor que me convence. Pode ter o estudo que for. Você sabe o segundo mundo. Mas eu quero ver eles me convencer de sair da santidade que Cristo me colocou nela e me instruiu nela. Que eu vim da boca de Cristo. E eu não quero amanhecer viva se ele não me disse. Quando eu digo que ele disse, ele disse. Eu não quero amanhecer viva. Não quero ver o pôr do sol amanhã. Se ele não me instruiu em todas as coisas. Inclusive violência doméstica. Se você está orando, se você está jejuando e não está vendo o resultado, glória a Deus. A pessoa fica pior, o homem ou a mulher fica pior. O Senhor não está dando nenhuma melhora. É porque você não sabe o tempo que Deus tem para salvar essa pessoa. Se você quiser ficar sendo maltratada, espancada ou espancado, maltratada, até o ano que Deus quer salvar essa pessoa, é problema seu, não digo nada. Mas você que não quer, eis a saída aqui hoje para você. Larga. Larga e vai servir o teu Deus sem olho roxo.
Glória a Deus. Viu? Largue o violento. Pede medida protetiva. Agora, se você quer, se submete a isso, por alguma razão medonha que eu desconheço, fique apanhando. Eu que não iria. Glória a Deus. Eu só via profetas, pastores me dizer, jejua. Eu já estava fraca de tanto jejuar. Quando eu não pude jejuar mais, eu fui fazer quase 3 anos de vigília todo sábado, para Deus salvar o sujeito. Todo sábado eu estava lá, naquela sede mundial, lá no Parque Dom Pedro II, na Baixada do Glicério, todo sábado, carregando meu filhinho, o pastor Augusto, com 3 aninhos de idade. E o sujeito cada dia pior. Terminei as vigílias, cansei. E era facão debaixo do travesseiro, era ameaça, era agressão verbal, de todo jeito. Glória a Deus. Fui para o monte, para fazer uma campanha no monte, foi o meu último recurso. O Senhor disse, não faça, porque ele já está condenado. E nessa mesma igreja eu recebi dizer, Deus não condena em vida ninguém, condena. E eu era ingênua, não procurei os versículos. A gente, quando é ingênuo, só vai na conversa de pastor. Por isso que eu estou abrindo os seus olhos hoje. Viu, amado e amada de Deus, que sofre violência doméstica. Estou abrindo teus olhos hoje, não vai em conversa de pastor. Procura dentro da palavra e conhecereis a palavra. E a palavra vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu achei, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Está dentro da Bíblia. É porque a gente não lê. A gente, quando é novo convertido, quando está andando com Deus, só fica atrás de conversa de pastor e não lê a palavra. A palavra, o evangelho tem que estar aqui dentro. A escrita dele tem que estar escrita aqui dentro do nosso coração. Para que nenhum pastor fique nos enganando, nos embromando, nos enrolando. Como eu fui enrolada com essas palavras. Como eles foram me enrolando, até que Deus abriu meus olhos quando me disse isso. Glória a Deus. Deus abriu meus olhos para muitas coisas, também nos meus arrebatamentos, nas minhas experiências que eu tive com Ele. Glória a Deus. E Ele tem prometido para mim terminar esse livro. Ele tem mandado aguardar. Glória a Deus, que Ele ainda vai me dar mais arrebatamento. Eu tive um em setembro. Em maio, tive outro na primeira semana de outubro. Tive um no mês de maio desse ano, que ainda não foi me dado. Colocado aí nos vídeos, mas eu estou orando a Deus para pôr essa experiência para vocês. Abra os olhos, amada. Abra os olhos. Esses pastores não vão orar contigo, não. Eles não vão te defender na hora que você estiver apanhando e morrendo. Como essa foi morta lá dentro dos matos. Lá na Bahia, não tinha ninguém lá para defender. Viu? E por que Deus não defendeu? Alguém pode perguntar. Isso aí, só Deus pode dizer. E Ele ainda não me disse. Porque isso é entrar em julgamento. E nós não estamos aqui para assumir o lugar de Deus. Ele é o juiz perfeito. Porque Ele defendeu, eu não sei. Glória a Deus. Mas eu posso te garantir que você pode separar. Glória a Deus. Fica só, esperando o teu Deus. Glória a Deus. Fica só. Aleluia. Eu estou 26 anos sozinha. Sozinha não, tem a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a guarda fiel de um anjo. Nós nunca estaremos sozinhos. Glória a Deus. Nós podemos superar a solidão com a unção de Deus na nossa vida.
A unção do Espírito Santo nos faz triunfar sobre qualquer tipo de solidão. Eu não sinto solidão. Graças a Deus. Oh, glória. Não tenho, como Paulo, a necessidade de me casar. Glória a Deus. Deus me deu essa virtude, essa graça, essa força de permanecer com Ele, somente com Ele. Te dá também. É só crer e confiar. Espero ter lhe ajudado. Abra seus olhos. Deus lhe abençoe. Abraço a todos vocês. Aguardem os próximos vídeos. A paz do Senhor Jesus.